Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Olá, bom dia! Está começando o CBN Esporte, primeira edição desta quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Não estranhe, não. Quem está apresentando hoje é este que vos fala, logicamente, Carlos Eduardo de Freitas, nas merecidas férias de Rafael Pio. Aliás, o avião de Rafael Pio já está aí pronto para alçar voo, né? Vai aí, para onde será que vai Rafael Pio? Será que vai para a Tailândia? Será que vai para qualquer lugar paradisíaco desse mundo? Então desfrute das suas férias, Rafael Pio, enquanto nós vamos labutando aqui no CBN Esporte, agora no primeira edição desta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Então vamos já dar um pulinho lá na capital paulista para saber a preparação de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Santos, né, retomando a vida depois do evento, podemos chamar assim, né, do falecimento do Pelé e de todo o evento que foi feito ontem na cerimônia de enterro lá na Baixada Santista. Boletim dos grandes de São Paulo, Roberto Lioy. Mais um jogador está de malas prontas para deixar o São Paulo. O tricolor paulista chegou a um acordo com o Atlético Mineiro para que o meia se junte agora ao time mineiro. Igor Gomes já tinha um pré-contrato assinado com o Galo para março deste ano, mas o São Paulo aceitou ficar com 10% dos direitos econômicos em troca de uma liberação imediata. Igor Gomes é o 11º atleta a deixar o São Paulo do ano passado para cá. Já saíram Reinaldo, Miranda, Marcos Guilherme, Bustos, Colorado, Éder, Luizão, Thiago Couto, Nicão, Léo e agora Igor Gomes. No Santos, Carlos Sanches está de malas prontas para o Peñarol do Uruguai. A negociação avançou e o meia deverá assinar a rescisão contratual com o Santos nos próximos dias. O contrato com o Peixe se encerraria em julho deste ano, mas pesou a vontade de Carlos Sanches encerrar a carreira na terra natal. Sanches chegou ao Santos em 2018, fez 159 jogos, marcou 32 gols e deu 21 assistências. O Corinthians vai fazer o último jogo-treino da pré-temporada neste domingo contra o Rio Claro, a última atividade do tipo antes da estreia no Paulistão. Até o momento, o time profissional do Corinthians não venceu um jogo-treino. Perdeu para o time sub-20 do próprio Corinthians por 2-0 e empatou com a Ferroviária em 1-1, ambos os jogos realizados em 2022. A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista será diante do Bragantino, dia 15 de janeiro, em Bragança Paulista. Já o Palmeiras fez o primeiro trabalho com bola nesta pré-temporada. O Alviverde foi o último dos times grandes do estado a se representar presencialmente. Antes, os jogadores fizeram apenas trabalhos físicos de forma remota. O goleiro Everton só vai se juntar ao elenco nesta sexta-feira. Ele ganhou alguns dias a mais de férias porque disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. De São Paulo, Roberto Lioy. Tá aí Roberto Lioy trazendo todo o noticiário das equipes de São Paulo, do Tricolor Paulista, do Santos, do Corinthians e do Palmeiras. Eu já vou acionar o meu parceiro Júlio Nascimento. Bom dia, Julião, tudo tranquilo com o amigo? Tudo bem, né, Carlão? Um abraço pra você, bom dia a todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição, sempre uma honra e atento aí ao mercado, né, quantas movimentações e veremos alguns times bem diferentes, né, Carlão, em 2023, principalmente o São Paulo, né, já são agora com o Igor Gomes 11 saídas, então provavelmente uma configuração bem diferente do tricolor aí com o Rogério Ceni, né? Ô Júlio, você tocou no assunto do São Paulo aí. Eu não estou comparando, pelo amor de Deus, até porque o Igor Gomes é um, o Kaká é outro, né? Até que fisicamente eles se parecem. Mas o Igor Gomes é aquele cara que, de repente, é da base do São Paulo, estourou no São Paulo,
mas ele pode ganhar a projeção no Atlético Mineiro? Não sei, a torcida do São Paulo parece que não é muito afeita aí aos meninos de Cotia. Pois é, e o histórico recente, né, Carlão? Se a gente buscar aí, ele deixa uma dúvida sobre, de fato, o potencial do Igor Gomes, né? Porque o São Paulo, ele de fato tem aí uma torcida um pouco mais impaciente, né? Pelas frustrações recentes, né? O torcedor são paulino tão acostumado às glórias do clube, né? Um período em que o São Paulo era chamado de soberano. E de 2014 para cá, dá para colocar aí que o São Paulo tem participado das competições como coadjuvante, não como protagonista. Isso gera sempre uma cobrança maior. Eu lembro que o Casimiro, que hoje é um dos principais volantes do mundo, saiu em baixa do São Paulo e depois deslanchou no Porto, no Real Madrid, hoje está no Manchester United. Existe sempre uma expectativa muito grande em relação aos jogadores de Cotia, pelo investimento que é feito, né, Carlão, no trabalho de base. E no caso do Igor Gomes, ele vivenciou aquele bom momento com o São Paulo na fase decisiva do Campeonato Paulista, mas depois o São Paulo acabou sendo derrotado para o Palmeiras e ali a pressão em cima dos jovens jogadores do Tricolor, essa pressão aumentou cada vez mais. Eu acho um jogador de potencial. O Eduardo Cudê tem aí no histórico, no futebol brasileiro, um bom aproveitamento de jogadores mais novos no Internacional. Então eu particularmente estou um pouco otimista aí que o Igor Gomes vai conseguir dar a volta no Atlético e de repente, até futuramente, já que o São Paulo manteve esse percentual de 10%, gerar um lucro não só para o Atlético, mas também para o São Paulo, que precisa de dinheiro, né, Calão? Ah, com certeza. E o nosso ouvinte pode participar através do WhatsApp, o 991869070, 991869070. Julião, antes de ir por intervalo, Corinthians jogo treino, não venceu nenhum ainda, né, nesta entre-safra 22-23. Palmeiras último se apresentar, mas eu queria uma pincelada sobre Carlos Sanches, deixando o Santos para acertar com o Peñarol, jogador uruguaio de 38 anos. Pois é, o Sanches teve um problema recente também, né, de saúde, então todo mundo ficou em alerta em relação ao condicionamento dele. Tem participado aí das atividades no Peñarol agora com acompanhamento médico e claro que a gente torce, né, Carlão, para que ele consiga tocar a carreira sem nenhum problema. No Santos, eu avalio até, apesar do Sanches ter sido importante aí no último semestre, eu acho que no geral foi uma passagem decepcionante, né, porque ele chega na Vila Belmiro com um jogador experiente que despertava ali uma expectativa muito grande em cima de toda a torcida e também a imprensa. Eu acho que ele sai em débito com o Santos. Então, eu acho que os critérios vão mudar agora com o Dair Helman. Não vejo o Sanches assim como um grande desfalque do Santos. Eu acho que a reposição será feita aí com aquilo que o Santos tem de melhor, né? Que é o DNA jovem e trabalhando sempre aí a base que sempre gera bons frutos, né, Carlão? Não sei o que tem aqui naquela água lá de Santos, que sempre rende muita coisa boa, né? É verdade. Embora o Carlos Sanches tenha enfrentado um momento de entre-safra, né? Um momento difícil do Santos, sem dinheiro, sem conquistas, né? É um bom jogador, mas realmente acho que sai com um sentimento assim, poderia ter rendido um pouquinho mais e agora, nesta reta final de carreira, vai defender a camisa do Peñarol, o tradicional ouro negro do futebol uruguaio. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Hora do Vôlei. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 11 horas e 45 minutos, vamos com a Hora do Vôlei. Aliás, a Superliga retomando, né, a partir de amanhã, dia 5, Minas enfrentando Brasília às 9h30 da noite, 12ª rodada, Superliga Masculina de Vôlei. Na sexta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Rede Cuca às 7 da noite. E o Campinas, o Vôlei Renata Campinas, vai enfrentar o Farmacon de São José às 9 horas da noite. Nesta sexta-feira é o Hora do Vôlei. 11 horas 46 minutos, chegou aqui, você pode participar através do nosso WhatsApp, 991869070, 991869070, faça como o Daniel Santista aqui, pelo jeito ele colocou aqui. O Sanches foi bem no Santos de modo geral, chegou a disputar título, jogou em alto nível, somente nos últimos 2 anos caiu de rendimento devido à cirurgia, Covid, etc. Segundo o Daniel, vai deixar saudades aí o uruguaio Carlos Sanches. Agora vamos com a Macaca. Ponte Preta, pode rodar o hino da Macaca aí. Ou não? É no outro, Valmerzinho. A expectativa era tão grande assim pra falar, chame o hino da Macaca, mas é só na parte da tarde isso acontece. Júlio Nascimento, a Ponte Preta, falta pouco para a estreia, dia 14 de janeiro, lá em Rio Claro, contra o Velo Clube, neste Campeonato Paulista da Série A2, Julião. Exatamente, Carlão. A Ponte, né, vive essa expectativa da estreia aí na Série A2 do Campeonato Paulista. O torcedor que quiser matar um pouquinho da saudade da Ponte, hoje tem a estreia também na Copinha, né, contra o Vossen. Então, a Macaca aí jogando a Copa São Paulo com uma base muito próxima do que foi utilizado no Campeonato Paulista Sub-20. A Ponte chegou naquela ocasião ali nas quartas de final. Não conta dessa vez com o Eliel nem com o Edson. O Eliel atacante, o Edson zagueiro / lateral. Jogadores que estão servindo o time profissional com o Hélio dos Anjos, Carlão. E até a expectativa é que depois da Copinha, a Ponte promova mais jogadores desse time sub-20. O Hélio dos Anjos tem anotado ali alguns jogadores que ele gosta do perfil de jogo, então essa integração ela deve seguir. No ano passado foi uma integração muito positiva, né? No balanço geral aí, a Ponte teve o Douglas Mendes, o Felipe Amaral, o próprio Eliel, jogadores que estiveram em algum momento da temporada servindo o Sub-20 e depois foram importantes no time principal, e a expectativa é essa sem dúvida nenhuma. Antes de entrar num assunto muito importante sobre Ponte, que é o dinheiro, a Macaca anunciou que ficará até o jogo da estreia contra o Velo Clube em Itu. Então tem pré-temporada na Macaca em Itu, Carlão. E o Leonaldi é um dos jogadores que está integrado aí, o Leonaldi que inclusive recentemente foi especulado no Vasco da Gama, mas por enquanto segue
treinando, está nos planos da Macaca, e o Leonaldo fala justamente da importância, né, desse período de preparação em pré-temporada na cidade de Itu. A preparação está muito boa, desde o começo, quando nós voltamos em dezembro, estamos melhorando a parte física, a parte tática também está sendo bem trabalhada e vamos chegar muito forte para essa estreia. Não, o entrosamento conta muito, né? Como manteve uma base boa do ano passado, aí acreditamos que isso possa ajudar no início da temporada, tanto do pessoal que está chegando, para também se unir, né? Fortalecer o elenco para a gente fazer um bom campeonato. Perfeito, Carlão. Então tá aí a palavra do Leonaldo, que está inserido no planejamento da Ponte para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. E atenção, Carlão, uma informação muito importante sobre a Ponte para os cofres do clube. A Macaca anunciou hoje um novo patrocinador master, contrato de 2 anos, com a Estrela Bet, né? Então, a Ponte aí com uma nova marca que vai estampar o uniforme do time profissional e também do Sub-20. A Ponte não confirmou valores, mas a informação que nós temos aqui na CBN é de aproximadamente R$3 milhões por 2 anos de contrato. Então, um dinheiro importante aí para os cofres da Ponte, contrato até 2024, Macaca com um novo patrocinador, um respiro também nas contas, dinheiro que será importante no pagamento de salários e também vai dar um fôlego aí nessa janela de transferências para a Ponte, viu, Carlão? Ah, sem dúvida, Júlio, sem dúvida, né? No momento em que estamos convivendo com notícias não tão boas, né? Não tão legais da Ponte Preta, com saídas de jogadores importantes, chegadas de jogadores não do mesmo nível dos que saíram, mas pelo menos nesta quarta-feira um noticiário mais agradável, principalmente com relação ao dinheiro, até porque a Ponte está passando o chapéu e acerta um patrocínio master por 2 anos, tem a tranquilidade de, pelo menos não vou dizer uma saúde financeira, mas melhorar esse caos financeiro que vive a Ponte. Ô Júlio, eu tava pensando aqui no time da Ponte, né? Tudo bem que a Macaca perdeu jogadores importantes da base, né? Que formou na Série B do ano passado, com o Igor Formiga, com o próprio Luca, com o Fecim, porém a Ponte meio que mais ou menos conserva essa base, né? Com o Leonaldo e o Amaral no meio campo, né? O Alisson que saiu também, acabei me esquecendo, mas Leonaldo, Amaral, o Everton, o Elvis, o Fábio Sanches, o Arthur. Ou seja, mesmo diante de saídas, a Ponte conta com permanências importantes para dar um bom caldo aí nesta Série A2, né, Júlio? Exatamente, né? Perdeu aí para a estreia, provavelmente, o Fábio Sanches também. Então, eu diria que são ali 5 mudanças em relação ao time base, né, que finalizou ali a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas arriscando, Carlão, a tendência é de um time que modifique pouco o modo de jogar, né? Até o próprio Guilherme Anjos falou numa entrevista recente que a Ponte não deve mudar a estrutura tática, deve mudar um pouco do conceito de jogo, mas a estrutura tática e nominal não deve sofrer tantas mudanças assim. Então, seguindo essa dica, provavelmente um time que tem a Kaique França, Mailton, aí no sistema defensivo o Matheus Silva, que permanece na Ponte, e também o Guilherme Souza na vaga do Fábio Sanches machucado, com o Arthur na esquerda. Aí no meio campo, Felipe Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus aparece como uma opção, e se o Matheus Jesus não começar como titular, Carlão, a ideia é ter o Elvis e o Júnior Tavares como uma dupla de meio campo, aí na frente, tudo em aberto por enquanto, mas eu apostaria pelo menos um primeiro momento em Dudu Ratamoto e Pablo Diego, ou então no Gé, que estava na Itapirense, é um jogador que tem agradado muito a comissão técnica. Não acredito, pelo menos por enquanto, acho que esse período agora de pré-temporada em Tu vai ser importante, Carlão, mas eu acho que o Eliel não começa como titular a Série A2. Eu acho que o Hélio dos Anjos vai apostar aí no Pablo Diego, provavelmente, foi um investimento um pouco maior. Tem aí o Everton, que se recuperado vai jogar em algum momento, mas eu acho que a Ponte não deve ter um jogador fixo de área como o Eliel, pelo menos nas primeiras rodadas, a ver. Mas a formação tática base que deve ser utilizada não deve fugir muito disso não, Carlão. Eu tô com você, Julião. Também acredito aí num Eliel ainda no banco de reservas. É um campeonato deficitário, complicado, de uma característica diferente do estilo de jogo do Eliel. Eu acho que o professor Hélio dos Anjos vai dar uma segurada aí no garoto que surgiu bem na temporada de 2022. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos destacar o Guarani.
CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Voltamos com o último bloco aqui do CBN Esportes, primeira edição. Eu iria pedir o hino do Guarani, mas depois da gafe envolvendo a Ponte Preta, deixa pra tarde pra gente curtir aí o hino do Bugrão. Júlio, e aí a preparação do Guarani Série A1? Já tem o Santo André no ABC, hein? Exatamente, né? Tá chegando a hora, né, Carlão? Do torcedor bugrino também curtir aí o Campeonato Paulista. Muita expectativa também em relação a alguns nomes. E o Guarani segue aí numa pré-temporada forte com o Moser aqui em Campinas. Um dos jogadores importantes, que será também peça fundamental em 2023, o goleiro Kozlinski, que foi um dos primeiros a renovar com o Guarani. E ele fala justamente sobre a importância da pré-temporada no Buco. Pois é, foi um período atípico, né, em que a gente teve um tempo a mais para se preparar, por conta da Copa do Mundo, do campeonato ano passado ter terminado um pouco antes. Então a gente teve um período a mais para se preparar, a gente se manteve concentrado em hotel, apenas focado em descanso, alimentação e treinamentos, né? É muito importante para nos dar uma base física e técnica para que a gente possa suportar a carga de jogos durante a temporada e manter um nível elevado durante todo o ano. Carlão, agora de forma oficial, né? A gente tem falado bastante sobre esse nome também há um tempo. O Wenderson, do Azures. Até o Rodrigo Pastana brinca que ele é um camisa 5, um camisa 8 e faz ali o papel de terceiro jogador do meio campo. Então dá para dizer, não comparando tecnicamente, mas em termos de papel, pela versatilidade, ele vai ser uma espécie de Eduardo Persson do elenco atual, né? O Persson jogava de primeiro volante, de segundo, fazia ali o papel mais avançado. Então o Wenderson do Azures, confirmado, o Guarani tem 11 reforços para essa temporada de 2023, o Carlão. E nós falávamos tanto da manutenção de base, né? E
acho que não foi tão mantida assim a base. É um novo sistema defensivo, pelo menos é de confiança do técnico Mozart, né, com o Luciano Castanho e o Lucão. Acho que deve ser essa dupla, né, Júlio? Tá me parecendo, né? Ah, com certeza. Eu acho que o Lucão eu cravo que ele será titular aí com o Mozart. E tem aquela coisa, né, do zagueiro que joga pelo lado esquerdo. O Luciano Castanho e se encaixa mais nessa característica do que o Alan Santos. Então, se os dois estiverem em forma, eu acho que Castanho e Lucão será a defesa do Guarani. O setor que mais mudou, né, Carlão? Com certeza. Com certeza. Julião, até a tarde no segunda edição aí com Marco Guarizo, beleza? Maravilha, até mais então com Marco Guarizo, o palestrino. Valeu, Julião, valeu, ouvinte CBN. A gente volta às 4 da tarde com a segunda edição, com a apresentação de Marco Guarizo. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento